6. Abra sua Bíblia em Mateus 20:16. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim, versículo 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluia. Vou repetir a parte B. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Coloca a sua Bíblia no assento e dá uma linda salva de palmas para Jesus nesta noite, nesta hora. Podeis assentar, amados meus irmãos. O texto que eu vou abordar nesta noite, para o coração do irmão, não vai ser uma pregação avivada, mas vai ser de um entendimento para nossas vidas. Porque quem tem certeza do chamado aqui, levanta essa mão. Agora abaixo. Quem tem certeza que é escolhido, levanta a mão. Poucos, né? Do chamado, as pessoas levantaram mais o braço. Mas eu quero dizer para você nesta noite, o tema que eu vou abordar nesta hora é o chamado e os escolhidos. Mas eu quero, aleluia, retratar os irmãos. Se eu fosse dar um nome para esse título dessa pregação, seria: o teu chamado não respeita o teu estado. Pegou, né? Quem pegou, dá glória a Deus. Glória a Deus. São poucos que pegaram. O teu chamado não respeita o teu estado. Amado irmão, você que levantou o braço ao seu chamado, você que levantou o braço ao seu escolhido, no final, você vai entender que há duas diferenças do chamado e o escolhido de Deus. E eu quero retratar alguns homens de Deus que foi chamado. Porque muitos vai ser chamado, mas poucos vai ser os escolhidos. Mas eu quero informar os irmãos que o escolhido é diferente do chamado. E o chamado é diferente do escolhido. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 25, versículo 12, sobre Ismael. Todo mundo conhece a passagem de Ismael. Ali tinha um homem com a sua esposa que não esperou a promessa de Deus. E por isso a mulher adiantou que ele se deitasse com Agar e que desse ou gerasse um filho. Mas a promessa de Deus não estava na vida de Ismael. O significado de Ismael quer dizer Deus ouve. A promessa de Deus não era para Ismael. Todos já conhecem, já sabem para quem era a promessa. Por isso Ismael, ele não prevaleceu na presença de Deus, porque a promessa não era dele. Às vezes as pessoas andam na presença de Deus, é um homem de Deus, mas não permanece. Você vê muitos aí, evangelistas, muitos pastores, muitos crentes, que você hoje vê hoje em dia agora, está pulando o carnaval, está fumando, está cheirando, está adulterando, porque ele só teve o chamado. E quem tem o chamado, ele não permanece na presença de Deus. Você está dando para começar a entender o sistema? Qual é, aleluia, a intenção de Deus entre o chamado e o escolhido? Aquele que levantou a mão porque aqui foi, acha que é chamado. Todos aqueles que têm o chamado de Deus, que Deus chamou, convocou, a maioria deles não permaneceram. É o que está acontecendo no século 21. Muitos irmãos estão sendo batizados, estão sendo, aleluia, abençoados na casa do Senhor, mas quando recebe as bênçãos, não permanece. Por quê? Só teve o chamado. Muitos irmãos estão vindo para a casa de Deus por vir. Muitos irmãos só estão na casa de Deus esquentando o banco porque não quer fazer mais obra nenhuma do Senhor. Quando chama para fazer a obra, é um sacrifício, é dor, tudo quanto é lugar. Não é verdade, amado irmão?
Ele parece ter aquele animal no corpo chamado condor. Porque só vive com dor no pé, dor de cabeça, dor no peito, dor no braço, dor na mão. É verdade. Para fazer a obra é difícil. Estamos nos últimos dias. Estamos, aleluia, nas últimas horas. Jesus, aleluia, já está morto, amados irmãos. E foi assim que aconteceu com Ismael. O significado Deus ouve. Nós sabemos a história de Ismael. Ele cresceu, foi um grande homem, se envolveu com Maomé e daí por diante só teve derrota, só desgraça. Mas não para por aí também não. Teve um jovem também, filho de Adão, um dos primogênitos da casa do Senhor também, que não permaneceu. O nome dele todo mundo conhece, era Caim. Caim devidamente um lavrador, um homem que cultivava a terra. Mas o seu irmão Abel era mais abençoado porque ele tinha zelo na casa de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele fazia as coisas de acordo com o que Deus queria. As primícias Abel dava o Senhor. Mas Caim não. Caim, ele tinha inveja do irmão dele por causa disso, porque o irmão dele tinha certa intimidade. Como é que, aleluia, você está na casa de Deus, você chega atrasado na casa de Deus? Como é que você está na casa de Deus, o pastor chama para a gente subir um monte e ninguém vai? Como é que você está na casa de Deus, você não quer pregar um prego na parede da casa de Deus? E às vezes você sabe colocar um piso, mas se você sai fora, desliga. Você sabe fazer, mas não quer fazer. Abel já era diferente. Abel, ele tinha certo conhecimento de intimidade com Deus, que eu creio que mesmo se ele não soubesse, mas ele tinha um coração grande, irmão Maria. Ele tinha, aleluia, zelo pela obra de Deus. Tanto que a oferta dele, a oferta dele Deus recebia, mas a oferta de Caim não. Como pode? Eram dois irmãos, mas a inveja entrou pelo coração de Caim. A maldade, a iniquidade, Caim começou a maquinar e achava que Deus tinha que receber o dízimo de qualquer maneira dele. Caim achava que o que ele tinha de primícia primeiro era dele, depois era com Deus. Mas Deus não está nesse negócio, porque Deus ele é zeloso. Deus ele gosta de ser em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Deus na minha vida e na sua vida, ele tem que ser em primeiro lugar, independente de mulher, filho e pastor. Ele é em primeiro lugar, irmão. Porque ele fala, sem mim nada podemos fazer. E operando ele, quem vai impedir na nossa vida? Você está entendendo? Dá glória para Jesus nesta noite. Mas Caim se achava o melhor, o poderoso. Ele achava que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo. E ele achava que Deus tinha que ouvir as orações dele. Ele achava que tudo que ele estava fazendo era certo. Tem coisa, crente, tem coisa que nós fazemos, nós temos que consultar Deus. Porque às vezes as nossas atitudes são erradas. E por causa de uma atitude, nossa família toda paga por causa de um erro nosso. Você viu o que aconteceu com Josué? Por causa de um erro, todos ali pagaram. Josué começou a falar com Deus: o que está acontecendo? Nós fizemos o que o Senhor mandou fazer, mas teve sempre um, que estava escondendo o pecado. E assim, quando Josué descobriu, mandou matar não só ele, apedrejado, ele, como também a família dele também, todas. E não foi diferente. A desobediência deixa, aleluia, deixa Deus triste. Os nossos pecados a cada dia, o Espírito Santo se entristece. Porque se Deus manda uma ordem, dá uma ordem para nós, nós temos que fazer.
Se Deus falou com o pastor para a nossa vida, para o nosso ego, para a nossa alimentação, para nós podermos aprender, nós temos que dar prioridade. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que dar prioridade ao nosso pastor, porque vem do alto para ele, depois para nós. Deus falou, aleluia, para a mulher de Ló. E engraçado que na Bíblia eu quase não achei o nome da mulher de Ló. Mas Deus determinou uma ordem ali, os anjos, ali era anjo do Senhor. Pode ver que na Bíblia tem aleluia, o S maiúsculo. Era um anjo do Senhor que chegou para a mulher de Ló, que levou para Ló, pegou na mão dele e mandou: vamos embora, vamos sair daqui. E disse para eles, para não olhar para trás. E eu achei o nome da mulher de Ló, chamava Aila, na Bíblia. Engraçado, né, irmão? Essa mulher, ela também andou com Jesus, viu as promessas de Deus, sobrinha de Abraão, mas não permaneceu, porque ela só teve o chamado de Deus. E todo aquele que eu falei agora que tem o chamado, é difícil prevalecer, é difícil permanecer, é difícil seguir a direção de Jesus, é difícil seguir os passos de Jesus. E tanto que ela foi como saudade daquela terra, daquela cidade, que era uma cidade, e olhou para trás. Como pode a mulher que conheceu, o marido dela era um homem abençoado, os anjos ficaram na casa dela, permanecer ali, e mesmo assim a cidade de Godoma não saiu da mente de Aila. A cidade de Gomorra permaneceu no coração de Aila. Tanto quando ela olhou para trás, irmão, todos que olham para trás não adianta, não segue, não permanece. Todos, aleluia, que vêm aqui, quando entraram por essa porta aqui, aleluia, aceitaram Jesus, mas olharam para trás. Hoje em dia está lá em Madureira essa hora lá, esperando o Nessi Brandão chegar lá. Hoje tem festa lá em Madureira ali, tudo fechado, eu estive lá. Nessi Brandão vai vir aqui, todo mundo gloriando. Nessi Brandão vai ser um fenômeno, vai arrebentar hoje. Eu fui lá comprar um frango para minha esposa, estava com desejo de comer frango. Até parece, né? Mas passei lá cheio, não podia nem passar. Olhou para trás. O chamado não permanece na vida do cristão. O chamado não permaneceu na vida de Ismael, de Caim, da esposa de Ló, dos irmãos também de José. Ele também só teve chamado os irmãos de José. Está lá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em Gênesis 37:1. Todo conhece os irmãos dele, um chama até Benjamim, Rubem, Semear, Levi, Lisamar. Irmão, esses irmãos também, por motivo de inveja do próprio irmão, chamava de ele de sonhador. Lá vem o sonhador, o homem de Deus, garoto ainda, a faixa de 16 anos, mas fazia a vontade do pai. Quando o pai pedia para ele lá olhar os irmãos, pedia, ele ia, irmão. Mas a inveja dos irmãos, porque o pai fez uma túnica lá, acabou. E ele contou os sonhos, José contou os sonhos para os irmãos, acabou mais ainda. E engraçado que eu pude contemplar aquela túnica lá, destacar, era de destaque. Se era uma túnica de destaque, porque ela tinha certas cores. E eu pude contemplar 5 cores daquela túnica de José. E eu via, aleluia, o verde como a esperança daquela túnica. Via o amarelo que representava o ouro. Via o branco que representava o Espírito Santo de Deus. E via o vermelho que representava o escarlate. E via o azul que representava o nosso Deus do céu. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Remandará sobre a casa. Mas a inveja do irmão, porque o irmão era menor, era o caçula. Hoje em dia existe muito isso. Tem muita gente hoje em dia, principalmente quando tem um filho menor, dá mais atenção.
porque ele ser menor. Dá mais uma carisma, porque ele é menor. Faz mais tudo. Deixa até bater na cara. Tem um pai que deixa bater na cara, né? É verdade. Tem. Porque a criança não conhece, né? É verdade. É verdade, né, irmão? Tem pai que eu vejo, bate na carinha. Ah, é lindo, é bonitinho. Ele é pequeno. Mas devido a essas coisas, o próprio filho maior vai sentir um pouquinho que triste. Vai se sentir um pouquinho afastado, porque o pai está dando à mãe mais preferência ao menorzinho. E foi isso que aconteceu com José. Mas todos eles tiveram o chamado, mas teve que reconhecer que Deus é Deus. Você está entendendo nessa noite? Dá um glória para Jesus. Mas é um glória mais forte. A igreja dá um glória tão simples. É para abalar o diabo, porque aqui é um conhecimento, irmão, para você entender o que é o escolhido. Depois eu vou passar o chamado. Ou seja, estamos aqui agora no chamado. E depois tu vai conhecer os escolhidos. E por enquanto, quem levantou o braço continua no chamado. Porque o chamado são essas pessoas que não conseguem ir à frente. E tem mais também. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, versículo 50. De Mateus, 26, 50 de Mateus. Ali tinha um discípulo de Jesus, o qual o traiu com um beijo. Todos nos conhecem, não precisa nem falar o nome, o que é que eu falo? Judas. Judas também, ele teve o chamado, andou com Jesus 3 anos, viu os milagres de Jesus, viu o que Jesus fazia com os demoniados, até os 10 leprosos, os 9 foi chamado, só um que foi escolhido, mas Jesus curou os 10. Mas o Judas, ele andava com Jesus, ele ia nos montes, ele aprendeu com Jesus o que era fazer o bem e o que era fazer o mal. Mas Judas, por causa de 30 moedas, por causa do olho grande, Judas queria dinheiro. Judas não queria o amor de Jesus, como muitos agora lá fora estão com carro, estão com casas, estão com iates e conhecem a palavra, mas não vive mais a palavra. Vive agora satisfazer o seu ego. Vive agora para o mundo, porque só quer curtir com iate. Não é isso? Garotinhas novas, bailes de charme, de funk, peixes na hora, pescado para comer na brasa, viajando pelos países todos. E Jesus, porque tem dinheiro de bolso, muitos. Eu tive um patrão que ele dizia que o Jesus Cristo dele era o dinheiro que ele tinha no bolso. Eu tive uns patrões portugueses duros de coração, mas nem queria saber de Jesus, era só dinheiro. Até hoje, só dinheiro. Parecia até Judas. E Judas, olhando pelo mundo espiritual, irmão, não era para Judas trair Jesus daquela forma, e de forma nenhuma. Mas pelo material nós sabemos muito bem que estão matando, estão roubando por pouco, por dinheiro, estão estuprando, estão fazendo coisas aí horríveis. Na semana nós vimos na televisão o casal que matou a garotinha, né, irmão? De 2 anos de idade. Aquilo está até agora na minha cabeça. 59 hematomas. Que isso, irmão? Ainda fizeram umas coisas ilícitas com a garota. O pai e a madrasta estão nesse meio. Como pode 2 anos de idade na casa do Senhor? E Judas também não foi diferente. Judas, aleluia, ele entregou Jesus por causa de 30 moedas. Mas eu quero dizer a você que levantou o braço para ser escolhido. Os escolhidos não permaneceram na presença de Deus. Você que levantou o braço, você errou. Porque o escolhido não faz essas coisas. O escolhido de Deus, ele permanece. Esse que eu falei, esse teus nomes, Caim, Ismael,
Judas, os irmãos de José foram os escolhidos. Mas agora eu quero te passar para vocês o chamado. Porque quem tem o chamado de Deus, ele permanece na vida de Deus. Quem tem o chamado de Deus, ele não troca de igreja. Quem tem o chamado de Deus, ele crê que Deus colocou aqui ele vai até o final. Quem tem o chamado de Deus, não julga o pastor, não julga, aleluia, o ministério. Quem tem o chamado de Deus, ele ouve o pastor, ele ouve a voz do Senhor Jesus. E a Bíblia fala do homem de Deus que ouviu a voz do Senhor. O Senhor, aleluia, levantou, chamou esse homem de Deus para poder guerrear. E esse homem de Deus começou a guerrear, aleluia, com os madianitas. Os madianitas, diz a palavra do Senhor, que era 135 mil soldados. E esse homem, ele tinha o nome de Gideão. Mas Deus confiava no Gideão porque ele era o homem escolhido de Deus. Só que 135 mil homens para 32 mil ainda era muito pouco. Você está entendendo a mensagem? Dá um glória a Deus com Jesus. Eu não vejo glória nesta noite. É só conhecimento nesta noite. 135 mil para 32 mil era muito homem. Mas Deus assim mesmo falou para Gideão: Gideão, ainda há muito homem. Esse povo aí, eles vão derrotar os adversários, mas eles vão achar que é eles que derrotaram pelos seus braços, pelas suas forças. Mas Deus é zeloso. Deus não quer que ninguém aqui na casa do Senhor diga: eu fiz, eu faço, eu sou, eu quero. Porque quem é Deus. Ele que é o eu sou, eu faço. Ele que é o Deus. E Juiz, ele fala para Gideão: Gideão, corta, tira fora de 32 mil, saíram 12 mil, ficaram 20. E assim mesmo, entre aqueles 20, já era pouco. Pouco ainda, ou pouco mais ainda ficou depois que isso ficou os 20. Mas como Deus, Ele é Deus de providência. Ele é Deus do impossível. Ele já falou para Gideão: Gideão, tem muito homem demais, separa esses homens, tira esse homem. Aqueles covardes que vêm para a casa de Deus com medo de morrer. Tem pessoas assim na casa do Senhor, tem que andar lá. Tem pessoas que só estão na casa do Senhor porque tem medo de Deus levar. E foi, eu também estava um deles também. Agora mais não, mas antes, quando eu me machucava, alguma coisinha acontecia comigo, opa, para a casa do Senhor. Tinha medo de morrer sem Jesus. Mas eu queria ficar na casa de Deus. Meu pastor está aqui, ó. Ele ia lá em casa: eu vou para a tua igreja, eu não vou mesmo, eu vou para outra. Não vou. Pode vir aqui me perturbar que eu não vou mesmo. Pergunta aí. Minha filha, ela, pai, você vai lá para mim. Eu não vou ficar no mundo. Foi benção. Mas Deus, quando tem um compromisso, quando tem uma pessoa que Ele escolhe, não adianta. Gideão tem muito homem, Gideão. Engraçado, de 20 caiu para 10 mil. Aí o Senhor ainda falou: Gideão, 10 mil, separa aquele que foi logo, aquele que lamber, como um cão lambe, esse separa. E vê os outros aí, Gideão. Eu creio que era um lago imenso ali, um rio. Aquele que se abaixava para beber água, um cão, separa. Você sabe que eu estou conjecturando, né, irmão? Vou fazer, o nosso pastor, conjecturando teologicamente. Eu creio que ali, que nem quando viu a água mergulhou na dor de escote, tudo. Viu caixote, jacaré,
boiou e tudo. Povo disperso, largado. Aí o Senhor falou, opa, separa esse que vai ver com o cão, o restante. De 10 mil, 10 mil voltaram 9.700 homens. 300 só. Maravilha, né? Bate palma para Jesus, irmão. Só 300. Você é um dos 300, nós somos os 300 que estamos aqui, irmão. Porque Deus, aleluia, não chamou não. Deus nos escolheu para essa batalha. Estamos em poucas minorias aqui. Estamos menor ainda do que a maioria. Mas eu vou te contar, amado irmão, nós podemos fazer os milagres que Jesus fez ou até maior. Jesus disse, aleluia, que nós poderemos fazer um milagre maior do que ele fez. A Bíblia relata que, aleluia, que Elias fez 7 milagres, correto? Eliseu foi 21, fez 14, não foi isso? Elias 7, Eliseu 14. Com a minoria que está aqui, podemos fazer 21. Você entendeu nessa noite? Nós podemos fazer 21 milagres. Então dê glória a Deus bem alto. De 9.700, aleluia, só 300 brigaram. Guerreiros não desistiram. Abriu a ferida, ele está aqui na igreja. O pastor brigou com ele, mas ele está aqui na igreja. O pastor chamou ele a atenção, ele não desistiu. O pastor, aleluia, falou que ele, aleluia, era amigo dele, bateu nas costas dele. E ele não desistiu, falou, eu creio. Que muitos quando batem nas costas correm. E aí, lá, isso é sete puro. Mas esse não. Esses permaneceram. E Deus glorificou. O nome do Senhor foi exaltado. Com 300 homens combateram a 135 mil soldados. Você pode bater palma também, glorificar a Deus. E voltando, aleluia, a promessa, aleluia, que Deus tinha lá em Gênesis 18:1, que era a promessa, era para Isaac, era de Isaac, foi de Isaac, não de Ismael. Todos conhecem o nosso Isaac. Foi também separado, escolhido de Deus. Não foi chamado Isaac, foi escolhido de Deus. Um homem com quase 100 anos. Abraão já tinha praticamente 100 anos. Mas Deus prometeu. Quem tem promessa aqui? Levanta a mão. Quem tem promessa? A Bíblia fala que quem tem promessa não morre. Mas Deus prometeu, ele estava com 100 anos de idade. A sua mulher duvidou. Mulher sempre é mulher, né? Sua mulher duvidou. Porque ela já estava de tetas caídas. Já estava com quase também 100 anos, já estava com 70 e poucos anos. Já não era uma mulher normal. Já não tinha mais nem fluxo de sangue. Mas eu quero te dizer para você nesta noite, a promessa de Deus, ela dura 10, 20 e 30 anos, mas ela se cumpre. A promessa de Deus, ela tem que se cumprir, porque Deus é que fez promessa na minha e tua vida. Se você ainda tem promessa, continua, aleluia, aguardando. Continua esperando no Senhor, porque a promessa é de Deus. Mas Deus deu 100 anos de idade. Mas Deus deu Isaac. De repente você está com um problema que você acha que não é solução. De repente você tem um problema que você acha que não tem mais jeito. De repente você tem uma doença que só você sabe dessa doença e acha que Deus não pode curar. É claro que cura. De repente você tem algo que você quer, mas você não quer falar para ninguém. Mas entra no teu quarto e fecha a porta e fala para o teu Deus que está em oculto. Porque só Ele é que pode, aleluia, te dar. Só Ele é que pode te ouvir nessas horas. Eu não sei o que você pensa, o que você está pedindo. Eu não sei qual é a tua fé, mas a fé de Abraão com Isaac foi uma fé material, mas uma fé divina de Deus para ele, pela promessa. Talvez Abraão também falou assim: caramba, eu já estou velho, 100 anos, mas eu vou crer. Se Deus me prometeu, eu vou crer. E
Deus jamais, quando Deus levou Isaac para ser abatido, jamais Deus ia tirar Isaac daquele homem. Jamais aquilo que Deus te deu, Deus vai tirar, porque a palavra do Senhor diz: o que Deus dá é sem arrependimento. Você está entendendo essa noite? Eu não estou ouvindo agora nessa noite. O que Deus te dá é sem arrependimento. É bíblico isso, irmão. A palavra do Senhor Jesus. Deus não se arrepende daquilo que Ele dá para nós. Não somos merecedor. Não sou merecedor, não sou. Eu não era nem para estar aqui pregando, porque eu sou falho e sou fraco. Tenho pecado e muito. Mas tenho pedido perdão pela infinita misericórdia dele. Mas Deus, Ele quando faz promessa, Ele cumpre. E esse no capítulo 12, versículo 37, Deus chamou um homem. No capítulo 3 diz, ele fala que, aleluia, ele chama Moisés ali, Moisés via aquela sarça ardente, aquela sarça que não se consumia, pegava fogo, mas não se consumia. Mas no capítulo, aleluia, de Êxodo 12, 37, já fala quando Moisés e Arão foi lá falar com o faraó para o faraó libertar o povo. Um povo que estava lá há 460 anos, sendo oprimido, sendo escravo por faraó. Andou mais 40 anos no deserto pela desobediência. Não por Moisés. A desobediência é do povo. O povo que não estava na presença de Deus. Um povo que era de duro coração, que era um povo rebelde. Diz a palavra do Senhor que Moisés tirou do Egito a cerca de 600 mil. Em Êxodo capítulo 12, versículo 37. Moisés tirou do Egito a cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você pode dar uma glória a Deus? E aqui eu finalizo com Paulo. Saulo, homem de Deus. Saulo se converteu ali a caminho de Damasco, mas todo mundo sabia. Paulo era um homem temido, mas foi escolhido por Deus. E antes dele ir para Damasco, ele teve um primeiro encontro com Jesus. Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele já respondeu: eis aqui, Senhor. Mas no caminho, em Atos capítulos 9, versículo 15, o Senhor diz, aleluia, diz que Paulo estava cego. Mas falou para Zacarias. Zacarias tentou falar com o Senhor: Senhor, eu vou lá nada. Aquele homem lá que mata os crentes, eu vou lá nada. Mas resumindo, diz no capítulo, aleluia, 9:15, o Senhor fala para Ananias assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você pode bater palma, dar uma glória a Deus. Então Paulo, aleluia, era um homem escolhido. Ou seja, ele não foi chamado, ele foi escolhido. É diferente. Você, irmão, que levantou o braço como escolhido, tira da tua agenda. Porque você, aleluia, ou melhor, se você é um homem que levantou o braço sendo chamado, não faz parte da tua agenda, porque Deus ele te escolheu a você. O pastor esses dias falou que aleluia, nós fomos escolhidos. Quando fomos fecundados no útero da nossa mãe, é mais de 5.000 embriões para sair eu e para sair você. Entre mais de 5.000, você está aqui, você pode bater o palma, dar uma glória a Deus, que você é escolhida de Deus. Agora escolhida porque permaneceu. Se você permaneceu até agora, é sinal que Deus é contigo. Deus é comigo. Deus é com cada um de nós. Lembrando que o teu chamado não respeita teu estado. Não tem mais o que você falar, basta prosseguir. Não tem mais de você ficar de mimimi enganando a palavra do Senhor, enganando o pastor, que a Deus você não engana.
Não adianta você dizer que está com dor de cabeça, dor na coluna, não está com dor nenhuma. Eu falo isso aí por mim também. Não é só eu que estou aqui jogando para ele, não. Bate lá e volta também aqui. Acabou. Acabou, irmão. Estamos no final, acabou. Não tem mais brincadeira. Não adianta você vir para a igreja e ficar fumando. Não adianta você vir para a igreja, aleluia, ficar fumando charuto, ficar bebendo, ficar tomando um vinho. Não adianta, irmão. Ou ficar fazendo as coisas piores. Até eu andando muito. Agora estou até entrando muito em Facebook. Eu nem entrava nesse negócio, agora tem muito em Facebook. Irmão, ali não tem que prestar não. Se falar que tem, se você não tiver só mesmo no Facebook dos amigos, o restante não vale mais nada. Você do nada aparece coisa ali que você nem acredita que aparecer. Agora imagine esse que fica no Facebook o dia todo. Não sai de Facebook. Vai ser edificado como? Como você vai ser o escolhido? Se você não está santificando, vai ficar no chamado de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia. Bate palma para Jesus e eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus nesta noite.